Você não é quem você poderia ser. Isso te dói todos os dias. Existe uma dor que não é evidente, mas que acompanha muita gente ao longo da vida inteira. Não é uma dor que paralisa completamente. Não é algo que você consegue apontar com clareza e dizer, é isso aqui. Mas ela aparece em momentos muito específicos. Quando você se observa, quando você desacelera, quando você se compara, ou simplesmente quando você se pergunta com honestidade, será que a vida é só isso? E essa pergunta, quando ela aparece de verdade, ela não é só sobre o que você tem ou sobre o que você não tem. Ela é sobre quem você se tornou. Porque no fundo, existe uma percepção muito sutil, mas muito consistente, de que você poderia estar vivendo outra vida. Não necessariamente uma vida superficial ou melhor, não isso, mas uma vida mais coerente com aquilo que você sente que é. E essa distância entre quem você é hoje e quem você intui que poderia ser é o que gera essa dor e essa sensação. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu preciso te dizer algo importante. Se você gosta do meu conteúdo e sente que ele já impactou sua vida de alguma forma, talvez seja a hora de dar um passo além do gratuito. Se você está cansado de repetir ciclos, de carregar dores que nunca foram realmente elaboradas, eu criei uma imersão online chamada Tradutor de Almas. Serão 2 dias ao vivo comigo, mergulhando nos seus traumas, nos seus padrões inconscientes e na forma como a sua história ainda influencia as suas escolhas. Você ainda recebe um e-book com exercícios práticos, também uma aula preparatória e um teste psicanalítico de perfil. O valor para tudo isso é praticamente simbólico perto da entrega. O link está aqui na descrição. Agora sim, você pode continuar seu vídeo. Quando a gente olha de fora, muitas vezes tem nada errado. A sua vida está funcional. Você trabalha, você se organiza, você responde à vida. Você está funcionando. Você cumpre aquilo que precisa ser feito. E isso cria uma ilusão de que está tudo bem. Mas existe uma camada da experiência humana que não aparece nesse funcionamento externo. E é exatamente nessa camada que essa sensação, esse vazio, começa a se estruturar. Porque você começa a perceber, ao longo do tempo, pequenas incoerências, pequenas interrupções no seu próprio movimento existencial. Você começa coisas e não sustenta, e não consegue levar para frente. Você tem ideias, mas você não executa. Você se aproxima de algumas mudanças, mas de repente você recua. E isso acontece uma vez, depois de novo, e começa a se repetir. E quando algo se repete, não é mais um acaso, é um padrão. E esse padrão começa a produzir uma sensação muito difícil de sustentar, que é a sensação de estar vivendo abaixo do seu próprio potencial, aquém do que você poderia ser nessa existência, mas sem conseguir acessar esse potencial. Você sabe que você pode mais, mas você não consegue acessar esse lugar. Isso vai gerando um tipo de angústia muito específico, porque você não consegue mais colocar a culpa para fora. Você começa a perceber que a questão está em você, mas você não sabe, você não entende exatamente onde. E aí surgem as perguntas. E é nesse ponto que muitas pessoas recorrem a explicações mais disponíveis. É falta de disciplina, falta de foco, falta de constância. E essas explicações são confortáveis, porque elas dão a impressão de que o problema é simples. Só que existe um dado, existe um fato que precisa ser levado a sério. Você já tentou mudar. Você já decidiu fazer diferente. Você já começou processos. Você já organizou sua vida ou já tentou. Já teve clareza do que precisava ser feito. E mesmo assim, você não conseguiu levar adiante. Você não sustentou. Então a pergunta não pode ser superficial, como a solução também não é simples. A pergunta precisa ser um pouco mais radical. O que em você impede que aquilo que você sabe se transforme em ação? Porque existe uma diferença muito grande entre ignorância e impedimento. E o que aparece aqui não é ignorância,
Você sabe. O que aparece aqui é impedimento. E isso acaba se intensificando muito quando a gente considera o contexto atual de vida. Hoje você vive exposto o tempo todo à vida de outras pessoas. Você abre a rede social e vê pessoas que parecem ter clareza, direção, resultado, sucesso. Pessoas que parecem estar exatamente onde deveriam estar. Pessoas que parecem que descobriram o seu potencial. E isso produz um efeito muito específico. Não é só inveja, não é só admiração. É uma comparação constante, silenciosa e dolorosa. E essa comparação ela não acontece no nível racional. Você pode até saber que aquilo ali é uma vida editada, que aquilo não é real, que aquilo é um recorte, que existe ali uma máscara, uma construção, uma performance, um personagem. Mas afetivamente isso não muda o impacto do que você sente. Porque você começa a se medir a partir de uma imagem, a partir de outras vidas. E essa imagem começa a funcionar como um ideal de existência. E quando você se mede a partir de um ideal, você sempre perde. A realidade sempre vai perder para a ficção. E essa perda não é objetiva, ela é subjetiva. Ela se traduz em sensação de atraso, eu estou perdendo tempo, em sensação de insuficiência, nada que eu faço basta, em sensação de que você está ficando para trás na sua própria vida. E isso vai intensificando ainda mais essa dor inicial. Porque agora você não sente só que poderia ser mais. Você sente que todo mundo está sendo, menos você. Mas essa dinâmica da comparação e os efeitos que ela produz na forma como você se percebe é um tema que merece um aprofundamento específico. Quando a gente entra no campo da psicanálise, a leitura muda completamente. Porque a psicanálise não trabalha com a ideia de que você tem controle total sobre aquilo que você faz, sente ou escolhe. Pelo contrário, a psicanálise parte do princípio de que, num primeiro momento, pode até ser desconfortável, mas é extremamente libertador quando você compreende. Você não é totalmente consciente de si. Freud coloca isso de uma forma muito clara quando ele diz: o eu não é senhor na sua própria casa. E isso não é uma frase filosófica bonita, muito pelo contrário. Isso é uma descrição clínica da experiência humana. Porque se você observa com atenção a sua própria vida, você vai perceber que existem decisões que você toma, comportamentos que você repete, que não fazem sentido nem para você. Você sabe que aquilo não te ajuda. Você sabe que aquilo te limita. E ainda assim você repete. Isso acontece nos relacionamentos, isso acontece na vida profissional, isso acontece nas escolhas mais importantes. Então a pergunta não é, por que eu não consigo mudar? A pergunta correta é, o que em mim está comprometido com essa repetição? O que acontece dentro de mim que me faz não sair desse movimento? Porque existe algo aí dentro de você que se mantém, mesmo quando você quer mudar. E esse algo não está no nível da vontade, está no nível mais profundo, onde a sua história, os seus registros e a forma como você se estruturou começam a operar. E quando isso não é compreendido, você continua tentando resolver a sua vida no nível do comportamento, sem perceber que o comportamento é só o efeito final de algo muito mais profundo e muito mais complexo. E é aqui que a gente precisa dar um passo atrás, para entender como isso tudo foi sendo construído. Porque ninguém chega na vida adulta com essa sensação de limitação do nada. Isso vai sendo estruturado ao longo do tempo, ao longo da vida, muitas vezes de forma silenciosa. E muitas vezes completamente inconsciente. Lacan vai dizer que o sujeito se constitui a partir do olhar do outro, da linguagem e dos lugares que ele ocupa desde muito cedo. Isso significa que antes mesmo de você ter clareza sobre quem você é, já existia um campo de significados sendo construído ao seu redor e operando na sua vida, nas suas decisões, nos seus resultados. Falas que você ouviu, formas como você foi reconhecido ou não reconhecido, expectativas que foram colocadas sobre você, palavras que você ouviu que te classificaram e até lugares que você precisou ocupar para se manter pertencente.
E tudo isso vai criando uma espécie de estrutura interna que delimita, muitas vezes, sem que você perceba, até onde você pode ir, até onde você se autoriza, até onde você recua. Então, quando você chega na vida adulta e diz, eu não consigo avançar, muitas vezes isso não é falta de tentativa. É uma coerência com algo que já foi estruturado lá atrás. É como se existisse uma lógica, uma verdade interna que mantém você dentro de determinados limites. Mesmo quando racionalmente você deseja ultrapassá-los, isso não acontece. E isso é o que torna essa experiência tão difícil. Porque existe uma parte de você que quer ir e existe outra parte de você que não permite que você vá. Essas duas partes não se resolvem com esforço. Elas precisam ser compreendidas. E é exatamente por isso que essa dor não é uma dor comum. Porque ela não está ligada apenas a resultados. Ela está ligada à existência. É a sensação de que existe uma versão sua que nunca chegou a se realizar. Não porque não havia possibilidades, mas porque algo no caminho interrompeu esse processo. E com o tempo, isso vai gerando uma forma muito específica de sofrimento. Não é só frustração. É um tipo de tristeza mais profunda, quase como um luto. O luto de uma vida que você não viveu. O luto de possibilidades que ficaram pelo caminho. E que em algum nível você sabe que eram suas. Kierkegaard, o grande filósofo, falava sobre isso quando dizia que a maior forma de desespero é não tornar-se quem se é. E quando você escuta isso, pode parecer abstrato, mas quando você sente isso, isso é extremamente concreto. Isso aparece no seu dia a dia. Isso aparece na forma como você se posiciona, na forma como você recua, na forma como você decide e principalmente na forma como você se percebe. Porque no fundo, essa dor não é só sobre o que você não conquistou. Essa dor é sobre quem você sente que poderia ter sido e não foi. Quando você começa a olhar para tudo isso com mais atenção, essa sensação de estar travado, de não avançar, de não se tornar quem poderia, começa a fazer mais sentido. Porque ela deixa de ser interpretada como falta de capacidade e passa a ser compreendida como efeito de uma estrutura. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com a sua própria história. Porque até então, você provavelmente tentou resolver isso no lugar mais acessível, no comportamento. Você tentou se organizar mais, você tentou se disciplinar, você tentou se forçar a ser diferente. E isso pode até funcionar por um tempo, mas isso não sustenta. Porque você está tentando agir contra algo que você ainda não compreendeu. E enquanto você não acessa isso, você continua vivendo esse ciclo. Tenta, avança um pouco, recua, tenta de novo, se frustra, desiste. E aos poucos você começa a acreditar que o problema é você. Mas o ponto não é esse. O ponto é que existe algo em você que ainda não foi compreendido. E enquanto isso não é colocado em análise, você continua tentando mudar os efeitos, sem nunca tocar na causa. E é exatamente aí que começa uma possibilidade real de mudança. Não quando você tenta mais, mas quando você começa a entender. Porque quando você entende, você deixa de repetir de forma automática. E começa pouco a pouco a se reposicionar na sua própria existência. E o que está por trás disso, o que sustenta essa repetição, é mais profundo do que você imagina. E não começa agora. Isso tem uma origem. Isso foi sendo construído ao longo da sua história, em experiências que muitas vezes você nem percebe mais, mas que continuam operando. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no nosso próximo vídeo, na sequência desse vídeo aqui. Se você quer entender de onde vem esse padrão, por que você repete, por que a sua vida parece não sair do lugar, se você quer inclusive descobrir a solução para esse processo, ativa o sininho e continua comigo para que você receba a continuidade desse vídeo
e possa entender melhor, sair desse processo e começar a viver uma vida diferente. Se esse conteúdo te atravessa de alguma forma e fez diferença no seu dia a dia, se inscreva no nosso canal para que esse conteúdo possa atingir mais pessoas e possam ajudar a outras pessoas a mudarem de vida e ter mais resultado na sua existência. Aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Quando você não consegue parar de pensar em um homem, algo já está acontecendo com ele também. E não estou falando de algo mágico ou inventado. Estou falando de coisas reais, energia real, a atração real entre duas pessoas que ninguém consegue explicar, mas todo mundo já sentiu. Agora, antes que você pense que estou dizendo isso só para fazer você se sentir melhor, pare, porque o que vou te contar não é sobre esperança ou sonhos, é sobre o que está realmente acontecendo quando alguém não sai da sua cabeça. E confie em mim, ele também está sentindo isso, muito mais do que você imagina. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você sabe exatamente do que estou falando. Ele aparece na sua cabeça quando você está tomando café da manhã. Você vê algo engraçado e pensa, ele ia gostar disso. Você ouve uma música e lá está ele novamente nos seus pensamentos. Você tenta se concentrar no trabalho, nos amigos, em qualquer outra coisa, mas ele continua voltando. E isso te incomoda porque você nem quer pensar tanto nele. Mas pensa, e aqui está o que piora. Você começa a se perguntar, eu estou louca? Será que ele pensa em mim? Será que ele está apenas vivendo a vida normal dele enquanto eu fico aqui presa nele? Deixe-me te dizer uma coisa, você não está louca, você não é estranha. E há uma grande chance de que o que você está sentindo, ele também está sentindo. Porque quando duas pessoas têm algo real entre elas, isso não vai apenas em uma direção. Não pode. Não é assim que funciona. Quando alguém está sempre na sua mente, não é aleatório. Não é só você sendo emocional ou pensando demais. Algo real está acontecendo. E neste vídeo, vou explicar as 7 coisas que já estão acontecendo com ele quando ele não sai dos seus pensamentos. Não talvez, não possibilidades, coisas que estão realmente acontecendo agora. E no final, você vai entender por que não consegue parar de pensar nele e o que isso realmente significa. Então, antes de fechar este vídeo ou tentar afastar esses pensamentos novamente, apenas pause e respire. Você não clicou nisso por acidente. Lá no fundo você sabe que algo está acontecendo. Você só precisa de alguém para explicar. E é exatamente isso que vou fazer. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender vai mudar como você vê tudo isso. Vamos começar. Ele sente sua energia, mesmo quando vocês não estão juntos. A primeira coisa, quando você pensa em alguém o tempo todo, essa pessoa sente. Eu sei que isso parece estranho, mas me escute. Toda vez que você pensa nele, você está enviando energia. E mesmo que ele não saiba, ele está captando isso. Você já teve alguém aparecer na sua cabeça do nada e depois essa pessoa te mandar mensagem 5 minutos depois? Ou você sonhou com alguém que não falava há meses e de repente essa pessoa apareceu? Isso não é sorte, é energia, é como as pessoas funcionam, mesmo quando não estamos perto uma da outra. Quando você está constantemente pensando nele, preocupada com ele, imaginando o que ele está fazendo, relembrando coisas que ele disse, sua mente está focada nele. E quando sua mente foca tanto em alguém, cria essa linha invisível entre vocês dois, como uma corda puxando ele, mesmo quando ele não sabe por quê. Ele pode não pensar, uau, ela está pensando em mim agora, mas ele sente algo, ele sente uma atração, ele sente um impulso. Ele pode ter essa vontade estranha de olhar o celular.
Ele pode se perguntar o que você está fazendo. Ele pode sentir essa necessidade aleatória de entrar em contato, mesmo sem ter um motivo. Essa é sua energia alcançando ele. E a parte mais incrível, quanto mais você pensa nele, mais forte essa atração fica. É como se você estivesse batendo na porta dele sem nem saber, e ele ouve. Ele pode não responder imediatamente, ele pode nem entender o que está sentindo, mas ele ouve. Agora, isso significa que ele vai te mandar mensagem toda vez que você pensa nele? Não. A vida não funciona de forma tão organizada, mas significa que ele está sentindo você. Sua presença está lá com ele, mesmo quando vocês estão separados. E isso não é pouco, isso é real. Pense assim. Você sabe como às vezes você simplesmente se sente estranha e não consegue explicar por quê? Ou se sente bem sem um motivo claro? É porque você está captando energia ao seu redor. Energia de pessoas, energia de pensamentos, energia de conexões que você tem com os outros. Todos nós fazemos isso. Só não falamos sobre isso porque parece muito abstrato, mas está acontecendo o tempo todo. E quando alguém pensa em você, tanto quanto você está pensando nele, essa energia fica alta. Fica impossível de ignorar. Ele pode tentar ignorar, pode tentar se distrair, mas em algum lugar dentro dele, ele sente você. Ele sabe que você está lá, mesmo quando você não está. Então, quando você pensa, provavelmente sou só eu sentindo isso, você está errada. Ele também está sentindo, só que do jeito dele. E isso me leva ao próximo ponto. Ele está pensando mais em você do que o normal. Quando você não consegue tirar alguém da cabeça, essa pessoa também está pensando mais em você. É como se seus pensamentos constantes sobre ele acordassem os pensamentos dele sobre você. Você não está sozinha nisso. Ele está pensando em você muito mais do que estava antes. Talvez ele esteja lembrando de coisas que você disse, talvez esteja olhando mensagens ou fotos antigas, talvez esteja pensando na última vez que te viu, talvez esteja se perguntando o que você está fazendo, com quem você está, se você também está pensando nele. Veja, quando alguém ocupa espaço na sua mente, funciona nos dois sentidos. Seus pensamentos não simplesmente desaparecem no ar, eles criam algo, eles mudam as coisas. E uma das coisas que eles mudam são os pensamentos dele. Ele começa a pensar em você mais, mesmo que não seja de propósito. Ele pode estar ocupado com o trabalho, com amigos, com a vida, mas então você vai aparecer na cabeça dele. E quando isso acontece, ele vai parar por um segundo. Ele vai se perguntar, ele vai lembrar. E às vezes ele vai até sorrir sem saber por quê. Isso não é sobre mágica, é sobre como as pessoas se conectam. Quando há algo real entre duas pessoas, os pensamentos vão e voltam como ondas. Você pensa nele e isso aciona algo nele que o faz pensar em você. É como um jogo de ping-pong em que nenhum de vocês se inscreveu, mas ambos estão jogando. E quanto mais você pensa nele, mais a mente dele volta para você. É como se seus pensamentos estivessem lembrando o cérebro dele. Ei, lembra dela? Sim, você deveria pensar nela agora. E ele pensa, mesmo quando está tentando não pensar. Aqui está outra coisa que acontece. Ele vai começar a comparar outras pessoas com você. Não de propósito, mas quando você está na mente de alguém tanto assim, você se torna o padrão. Ele pode sair com outra pessoa e pensar, ela é legal, mas não é ela. Ele pode estar conversando com um amigo e lembrar de algo que você disse que foi mais engraçado, mais inteligente ou simplesmente diferente. Você se torna essa pessoa na cabeça dele com quem outras pessoas não conseguem competir, porque você não é mais apenas uma memória. Você é um sentimento. Você é essa coisa toda para a qual ele continua voltando. E uma vez que você está nessa posição na mente de alguém, é muito difícil para qualquer outra pessoa tomar seu lugar. Então, se você está se perguntando se ele pensa em você, a resposta é sim, muito mais do que você imagina, especialmente se você não consegue parar de pensar nele. E não são apenas pensamentos rápidos, são profundos, do tipo em que ele realmente para e se pergunta sobre você.
O humor dele muda quando você está na mente dele. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Quando você está pensando em alguém o tempo todo, o humor dessa pessoa começa a mudar. E quando você está constantemente na mente dele por causa da energia que está enviando, o humor dele também muda. Ele pode se sentir mais feliz do nada. Ou pode sentir essa inquietação estranha, como se algo estivesse faltando. Ele pode se sentir mais emocional do que o normal, mais pensativo, mais distraído, e ele nem vai saber por quê. Já percebeu como quando você pensa em alguém, todo o seu humor muda? Talvez você sorria, talvez se sinta triste, talvez se sinta animada, ou nervosa, ou confusa. Seja o que for, pensar nessa pessoa faz algo com o que você sente. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele. Quando sua energia continua alcançando ele, quando pensamentos sobre você continuam aparecendo na cabeça dele, os sentimentos dele começam a se mover. Ele pode se sentir bem em um segundo e então sentir essa atração estranha no próximo. Ele pode se sentir motivado ou pode se sentir preso. Mas, de qualquer forma, ele está sentindo algo e está conectado a você. As pessoas não percebem o quanto nossos pensamentos sobre os outros os afetam. Achamos que nossos pensamentos ficam em nossas próprias cabeças, mas não ficam. Eles viajam, eles pousam, eles criam ondulações. E quando alguém pensa em você tanto quanto você está pensando nele, essas ondulações se transformam em ondas. Então, se ele está agindo diferente ultimamente, se está mais distante, distraído ou emocional, há uma boa chance de que seja porque você está na mente dele. Seus pensamentos constantes sobre ele estão mexendo com algo dentro dele e ele está tentando descobrir o que é. Ele pode ficar quieto às vezes, perdido em pensamentos, ou pode ficar muito falante, tentando se distrair do que está sentindo. Ele pode parecer mais sensível às coisas, ou pode parecer que está em outro lugar, mesmo quando está bem na frente das pessoas. Os amigos dele podem perguntar: o que há com você? E ele pode não ter uma resposta, porque ele mesmo não entende completamente. Tudo o que ele sabe é que algo parece diferente. E esse algo é você, vivendo nos pensamentos dele mais do que costumava viver. Ele começa a notar coisas que o lembram de você. Quando você não consegue parar de pensar em alguém, tudo começa a te lembrar dessa pessoa, certo? Uma música, um lugar, um cheiro, uma piada, algo aleatório que faz você pensar: ah, ele ia adorar isso, ou isso me lembra dele. Bem, adivinha? A mesma coisa está acontecendo com ele. Quando você está sempre na mente dele, o cérebro dele começa a conectar tudo de volta a você. Coisas que não o lembravam de você antes, de repente lembram. E é como se você estivesse em todos os lugares, mesmo quando não está. Ele pode ouvir uma música que vocês costumavam ouvir juntos e pronto, lá está você na cabeça dele. Ele pode ver alguém usando algo parecido com o que você usa e pensa em você. Ele pode comer algo e lembrar daquela vez que vocês experimentaram juntos. Ele pode passar de carro por um lugar que vocês foram e você aparece nos pensamentos dele. O cérebro dele está procurando por você agora, não de propósito, mas porque você esteve tanto na mente dele que a mente dele começou a arquivar tudo sob coisas conectadas a ela. E uma vez que isso começa, é difícil parar. É por isso que as pessoas dizem que você começa a ver sinais em todos os lugares. Não é que o mundo está tentando te dizer algo, é que sua mente e a mente dele estão tão focadas uma na outra que tudo se torna um lembrete, tudo se conecta de volta. E quando ele continua vendo coisas que o lembram de você, isso o faz pensar em você ainda mais. É como um ciclo. Você pensa nele, ele sente isso, ele começa a pensar em você. Então ele vê algo que o lembra de você. E então ele pensa em você ainda mais forte, repetidamente.
Então, se você sente que tudo te lembra dele, confie em mim. Ele está passando pela mesma coisa com você. Ele vai estar assistindo a um filme e um personagem vai fazer algo que o lembra de você. Ele vai estar na loja e passar por algo que você gosta. Ele vai ouvir uma piada e pensar, ela riria disso. Você se tornou parte de como ele vê o mundo agora. E isso não simplesmente desaparece. Uma vez que alguém se entrelaça em como você pensa, essa pessoa fica lá, ela colore tudo. E ele está lidando com isso agora por causa de quanto você tem pensado nele. Ele está sentindo vontade de entrar em contato, mas não sabe como este aqui é grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia está alcançando a pessoa, ela começa a sentir essa atração para falar com você, para entrar em contato, para dizer algo, qualquer coisa. Mas aqui está o problema. Na maioria das vezes, ela não sabe como fazer isso. Ele pode pegar o telefone 10 vezes por dia pensando em te mandar mensagem. Ele pode digitar algo e depois apagar. Ele pode rolar por mensagens antigas tentando encontrar uma desculpa para iniciar uma conversa. Ele pode até abrir suas redes sociais só para ver o que você está fazendo. Mas então ele para, ele pensa demais, ele se pergunta, o que eu diria? Seria estranho? Será que ela quer ouvir de mim? E se ela não responder? Então, mesmo que ele sinta esse impulso forte de entrar em contato, ele se segura. E isso o faz pensar em você ainda mais, porque agora ele não está apenas pensando em você aleatoriamente. Ele está ativamente tentando descobrir o que dizer para você, e isso ocupa ainda mais espaço na mente dele. É por isso que às vezes homens entram em contato com algo aleatório ou pequeno, um meme, um oi, uma pergunta que não precisa realmente ser feita. É porque eles estavam pensando em você e finalmente criaram coragem para dizer algo, qualquer coisa, só para quebrar o silêncio. Mas se ele ainda não entrou em contato, não significa que ele não está pensando em você. Pode apenas significar que ele está preso na própria cabeça, tentando encontrar o momento certo ou as palavras certas. E o tempo todo que ele está pensando nisso, você ainda está na mente dele constantemente. Ele pode até ensaiar o que diria para você se entrasse em contato. Ele vai estar no chuveiro ou dirigindo e simplesmente imaginar conversas inteiras na cabeça. Eu diria isso e ela diria aquilo e então eu diria isso. E ele vai passar por diferentes formas de como poderia ir. E se for bem? E se for mal? E se ela já superou? Tudo isso está acontecendo porque você não sai dos pensamentos dele. E quanto mais ele pensa em entrar em contato, mais presente você se torna na mente dele. É como se você fosse essa pessoa com quem ele quer falar, mas não sabe mais como. Ou talvez ele nunca soube como realmente falar com você desde o início. De qualquer forma, a atração está lá. Então, se você está esperando que ele mande mensagem, saiba que ele provavelmente já pensou nisso muito mais vezes do que você imagina. Ele está apenas com medo, confuso ou pensando demais, mas a atração está lá. Você a criou com todos aqueles pensamentos que tem tido sobre ele, e ele sente isso todos os dias. A energia dele parece dispersa e distraída. Quando você pensa em alguém sem parar, isso ocupa muito do seu espaço mental, certo? Você está no trabalho, mas pensando nele. Você está com amigos, mas sua mente deriva para ele. Você está tentando se concentrar, mas ele continua voltando sorrateiramente para seus pensamentos. É exaustivo. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele quando sua energia continua atingindo ele. Quando ele continua pensando em você por causa dessa atração, o foco dele fica disperso. Ele não está tão afiado quanto o normal. Ele está distraído. Ele fica mais no mundo da lua. Ele esquece coisas. A mente dele está em outro lugar. E esse outro lugar é você. As pessoas ao redor dele podem até perceber. Você está bem? Você parece estranho. O que está na sua mente? E ele pode nem saber como responder, porque ele não entende completamente por que se sente tão disperso. Mas você é a razão.
Seus pensamentos constantes sobre ele estão criando esse ruído de fundo na mente dele que ele não consegue desligar. É como uma música presa na cabeça dele, exceto que a música é você. E não importa o que ele faça, ele não consegue se livrar disso. Isso, na verdade, é um sinal de que o que há entre vocês dois é real. Porque se não fosse nada, ele não se sentiria assim. Ele simplesmente seguiria com a vida e esqueceria de você. Mas ele não consegue, porque você está na cabeça dele agora. E isso não é fácil de desfazer. Então, se ele parece diferente, se parece que ele não está totalmente presente, provavelmente é porque ele está lidando com a mesma coisa que você. Uma mente que não para de voltar para uma pessoa. Um foco que continua quebrando porque alguém continua aparecendo nos pensamentos dele. E essa pessoa é você. Ele pode cometer erros no trabalho que normalmente não cometeria. Ele pode esquecer planos com amigos. Ele pode ficar olhando para o espaço mais vezes. Ele pode não estar tão presente nas conversas. E tudo isso se liga de volta a você estar tanto na mente dele que ele não consegue se concentrar totalmente em mais nada. E aqui está a questão. Quanto mais disperso ele se sente, mais ele vai se perguntar por quê. E quando ele se pergunta por quê, ele vai chegar em você. Porque você é a coisa que é diferente. Você é a coisa que mudou. Você é a razão pela qual a mente dele não está funcionando como normalmente funciona. E uma vez que ele percebe isso, isso o faz pensar em você ainda mais. Ele está começando a questionar o que você significa para ele. E este é o último, o grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia alcança a pessoa e ela começa a pensar mais em você, algo mais acontece. Ela começa a se perguntar: por que eu continuo pensando nela? O que ela significa para mim? Isso é algo real? Antes, talvez ele te visse apenas como uma amiga ou alguém de quem ele gostava, mas não pensava muito profundamente. Ou talvez ele estivesse incerto sobre seus sentimentos. Mas agora que você não sai da mente dele, agora que ele continua sentindo essa atração em direção a você, ele está questionando tudo. Ele está se perguntando coisas como: eu tenho sentimentos por ela? Isso é apenas atração ou algo mais? Por que não consigo parar de pensar nela? E se eu deveria fazer algo sobre isso? E essas perguntas, elas mudam as coisas. Porque uma vez que alguém começa a se perguntar o que você significa para ele, essa pessoa não pode simplesmente voltar a te ver da forma que via antes. Você se moveu do fundo da vida dele para frente. Você passou de alguém que ele conhecia para alguém em quem ele está pensando profundamente. Isso não significa que ele vai correr para você amanhã e confessar seu amor. A vida real não funciona de forma tão limpa. Mas significa que ele está em um lugar diferente com você agora do que estava antes. Você mudou de ser apenas mais uma pessoa para ser alguém que ele está realmente considerando. E essa mudança, isso é enorme, porque a maioria das pessoas passa pela vida nunca realmente pensando profundamente sobre as pessoas ao redor delas. Mas quando alguém te força a pensar, quando alguém não sai da sua mente, não importa o quanto você tente, você tem que parar e se perguntar por quê. Você tem que descobrir o que está acontecendo. E é exatamente isso que está acontecendo com ele agora. Ele está tentando descobrir o que você significa para ele. Ele está tentando entender esses sentimentos. Ele está tentando fazer sentido de por que você ocupou tanto espaço nos pensamentos dele. E quer ele admita ou não, quer ele faça algo sobre isso ou não, você já mudou algo nele, você já o fez questionar. E isso é poderoso, porque perguntas levam a respostas, e respostas levam à ação, só leva tempo. Ele pode conversar com os amigos sobre você, não de uma forma óbvia, mas ele pode te mencionar na conversa. O que você acha dela? Ou, você acha que ela gosta de mim? Ou apenas mencionando algo que você disse ou fez. Isso é ele tentando trabalhar através do que está sentindo, recebendo opiniões externas. Ele também pode se afastar um pouco, não porque ele não se importa, mas porque ele está tentando descobrir as coisas.
Quando as pessoas começam a questionar seus sentimentos, às vezes precisam de espaço para pensar. Então, se ele parece distante, pode, na verdade, significar que ele está pensando em você mais, não menos. Ele está apenas processando. Então, o que tudo isso significa para você? Ok, agora você sabe, quando você não consegue parar de pensar em um homem, ele também está sentindo isso. Ele está pensando mais em você. O humor dele está mudando. Coisas estão lembrando ele de você. Ele está sentindo vontade de entrar em contato. Ele está distraído e ele está começando a questionar o que você realmente significa para ele. Mas aqui está o que você precisa entender. Só porque tudo isso está acontecendo, não significa que vai se transformar em exatamente o que você quer imediatamente. A vida é bagunçada, as pessoas são complicadas, o timing importa, o medo também, o passado dele também, assim como 100 outras coisas que não têm nada a ver com o quanto ele pensa em você. Mas o que você pode saber com certeza é isto: você não está sozinha no que está sentindo. Ele está nessa jornada também. Talvez ele não mostre, talvez ele não esteja pronto para dizer, talvez ele nem entenda completamente ainda, mas está lá, é real, e está afetando ele assim como está afetando você. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, pare de se culpar por pensar tanto nele. Não é fraqueza, não é você sendo louca ou obcecada. É apenas o que acontece quando há algo real entre duas pessoas. Seus pensamentos são normais e estão fazendo mais do que você pensa. Segundo, confie no que você sente. Se seu instinto está te dizendo que há algo entre vocês dois, provavelmente há. Não deixe o medo, a dúvida ou o pensamento excessivo te convencerem do contrário do que você sabe lá no fundo. Seus instintos estão captando algo real. Terceiro, dê tempo. Só porque ele está sentindo tudo isso, não significa que ele está pronto para agir hoje. As pessoas se movem em velocidades diferentes. Algumas pessoas precisam de mais tempo para descobrir seus sentimentos. Algumas pessoas precisam trabalhar através de suas próprias questões primeiro. E está tudo bem. Isso não significa que o que há entre vocês não é real. Apenas significa que ainda não está totalmente pronto. E quarto, continue vivendo sua vida. Não coloque tudo em espera, esperando que ele descubra as coisas. Não pare de crescer, conhecer pessoas, fazer coisas que você ama, porque aqui está a verdade. Quanto mais você foca na sua própria vida, mais forte sua energia fica. E quanto mais forte sua energia fica, mais ele vai sentir isso. E quanto mais ele sente isso, mais provável é que ele faça algo sobre isso. Olha, vou te contar uma verdade que dói agora mesmo. Enquanto você está aí se preocupando com rugas, com a idade, achando que já passou do seu tempo, existe uma outra mulher que descobriu um segredo tão poderoso sobre a própria zona íntima que transformou completamente a forma como os homens a desejam. E sabe o que é pior? Esse segredo sempre esteve disponível para você, mas ninguém nunca teve coragem de te contar. Enquanto você se sente invisível, enquanto acha que perdeu seu poder de atração, outras mulheres estão usando exatamente o que vou te revelar hoje para fazer homens implorarem, literalmente implorarem por atenção delas. E não estou falando de cirurgia plástica, não estou falando de academia 5 vezes por semana. Estou falando de algo muito mais profundo, muito mais primitivo, algo que mexe com a parte mais instintiva do cérebro masculino. Sabe aquela sensação horrível de perceber que ele não te olha mais do mesmo jeito? Aquela dor silenciosa quando você percebe que os olhos dele não brilham mais quando você entra no quarto? Pois é, isso não acontece porque você envelheceu, minha querida. Isso acontece porque você parou de ativar os gatilhos certos, os gatilhos que a natureza programou no cérebro dele há milhões de anos. E a sua zona íntima, acredite ou não, é o epicentro de um poder que você nem imagina que possui. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente.
Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório há alguns meses. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Márcia, 53 anos, casada há 28, me procurou completamente devastada. Ela tinha a certeza absoluta de que o marido estava tendo um caso. Ele chegava tarde, evitava a intimidade, vivia no celular. Ela me disse com lágrimas nos olhos que se sentia feia, velha, descartável, que achava que nunca mais seria desejada por ninguém. 3 meses depois, essa mesma mulher voltou ao meu consultório radiante. Me contou que o marido havia cancelado uma viagem de negócios importante só para ficar com ela no fim de semana, que ele havia confessado que não conseguia parar de pensar nela, que a desejava de uma forma que nem ele mesmo entendia. O que mudou? Márcia aplicou exatamente o que vou te ensinar hoje. E olha, não foi mágica, foi ciência, foi entender como funciona o cérebro masculino, foi entender o poder oculto que existe na sua zona íntima e como comunicar isso de uma forma que ele simplesmente não consegue resistir. Agora, antes de continuar, eu preciso que você faça algo. Se você está assistindo isso e reconhece que merece ser desejada, que merece ter um homem que te olhe como se você fosse a única mulher no planeta, inscreva-se neste canal agora. O que vou compartilhar aqui não é para qualquer uma. É para mulheres que entendem o próprio valor, que sabem que a idade é apenas um número e que estão dispostas a reivindicar o poder que sempre foi delas. Aperta esse botão de inscrever, ativa o sininho e deixa um comentário me contando qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é atração e desejo. Eu leio todos os comentários e muitos deles viram temas para os próximos vídeos. Vamos ao que realmente importa. Você precisa entender uma coisa fundamental sobre os homens. Eles são criaturas extremamente visuais, mas não do jeito que você pensa. Não é sobre ter o corpo perfeito, não é sobre parecer uma modelo de revista. É sobre energia, é sobre confiança, é sobre você mandar uma mensagem silenciosa que diz: eu sei exatamente quem eu sou e o que tenho a oferecer. E a sua zona íntima é o centro dessa energia. Não estou falando apenas do aspecto físico, embora isso também importe. Estou falando da forma como você se relaciona com essa parte do seu corpo, da atenção que você dá a ela, do respeito que você tem por ela. Porque quando você transforma essa relação, isso muda completamente a forma como você se comporta, como você anda, como você fala, como você olha para um homem. Mas aqui vem a parte que vai te dar arrepio. Se você não prestar atenção no que vou te falar agora, se você continuar ignorando essa área da sua vida, achando que desejo sexual é coisa de gente mais nova, você está literalmente empurrando o seu homem para os braços de outra. Tem mulheres da sua idade, da sua geração, que entenderam esse jogo e estão jogando para ganhar. Elas não são necessariamente mais bonitas que você, não são mais inteligentes, não são mais interessantes, mas elas sabem algo que você ainda não sabe. Elas entendem que um homem não quer apenas sexo, ele quer uma experiência, ele quer uma mulher que o faça sentir vivo, poderoso, desejado. E a pior parte, você pode estar fazendo tudo errado sem nem perceber. Aquele descuido com a sua zona íntima, né? Aquela falta de atenção, aquela vergonha que você sente do próprio corpo, tudo isso está sendo comunicado para ele de formas que você nem imagina, na forma como você se despe, na forma como você reage ao toque dele, na forma como você se comporta durante a intimidade. Deixa eu te explicar algo sobre o cérebro masculino que a maioria das mulheres não entende. Os homens são programados biologicamente para buscar variedade. Isso é um fato que observo há décadas em consultório. Não é desculpa para a traição, é apenas biologia. Mas aqui está o segredo que pode mudar tudo para você. Um homem pode ter toda a variedade que ele precisa com uma única mulher, desde que essa mulher saiba como ativar os gatilhos certos. E o primeiro desses gatilhos está diretamente conectado à forma como você cuida da sua zona íntima. Quando foi a última vez que você realmente olhou para essa parte do seu corpo?
Quando foi a última vez que você tocou em si mesma, sem pressa, sem objetivo, apenas para conhecer o próprio corpo? A maioria das mulheres que atendo fica vermelha quando faço essas perguntas. Sentem vergonha, sentem culpa, acham que isso é sujo ou inadequado. E é exatamente essa vergonha que está matando o desejo dele por você. Quando você tem vergonha do próprio corpo, quando trata a sua zona íntima como algo que precisa ser escondido ou apressado, você está enviando uma mensagem poderosa para o cérebro dele, que não há nada de especial ali, que não vale a pena a atenção dele. Mas quando você transforma essa relação, algo muda profundamente. Você começa a andar diferente, a se sentar diferente, a olhar para ele diferente. E ele percebe muito bem. Agora vou te entregar o ouro. Vou te ensinar exatamente o que fazer para transformar sua zona íntima em um ímã de desejo masculino. Isso não é vulgar, não é sujo, é você reivindicando o poder que sempre foi seu. Primeiro, mude completamente a forma como você pensa sobre essa parte do seu corpo. Sua zona íntima não é apenas um órgão reprodutivo, é o centro da sua energia feminina, é a fonte do seu poder de atração. Ao longo de décadas de prática clínica, observei que mulheres criadas numa cultura mais reprimida carregam uma crença silenciosa de que essa parte do corpo é suja ou pecaminosa. E isso, minha querida, roubou o seu poder. O primeiro passo é desaprender tudo isso. Hoje mesmo, quando estiver sozinha, quero que você se olhe no espelho. Não de relance, não com vergonha. Quero que você realmente olhe para a sua zona íntima. Observe as cores, as texturas, as formas. Toque em si mesma com curiosidade, sem julgamento. Reconecte-se com essa parte do seu corpo que você provavelmente tem ignorado há anos. Essa simples prática, feita com regularidade, muda completamente a sua energia. Quando você desenvolve uma relação positiva com a sua zona íntima, isso muda a forma como você anda. Você começa a andar com os quadris mais soltos, com mais balanço natural, com mais presença. E isso é irresistível para o cérebro masculino. É um sinal de confiança, de saúde, de conexão com a própria feminilidade. Segundo, higiene impecável e cuidadosa. A zona íntima feminina é um ecossistema delicado, com pH específico e flora bacteriana que precisa ser preservada. Nada de sabonetes comuns, nada de duchas vaginais agressivas. Use produtos específicos para a área íntima. Lave-se com cuidado e atenção, como se estivesse cuidando de algo precioso, porque você está. A forma como você se cuida comunica muito sobre a forma como você se vê. Terceiro, depilação do jeito que você preferir, mas com regularidade e capricho. Não estou dizendo que você precisa ficar completamente depilada. Cada mulher tem sua preferência, mas precisa ser uma escolha consciente, não um desleixo. Se você escolhe manter pelos que sejam cuidados, aparados, limpos, se você escolhe depilar, que seja bem feito, com a pele hidratada depois. A questão não é ter ou não ter pelos. A questão é o cuidado, é a atenção. É a mensagem que você envia para si mesma e para ele. Eu valorizo essa parte do meu corpo. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso regularmente? Você se sente mais sexy, mais confiante, mais poderosa. E isso, minha querida, é o que realmente atrai um homem. Quarto, hidratação da zona íntima. A pele dessa região é extremamente delicada e tende a ficar mais seca com a idade, especialmente após a menopausa. Pele seca não é apenas desconfortável, ela muda a textura, a aparência, a sensibilidade. Invista em produtos específicos para a hidratação íntima. Existem óleos, cremes e géis desenvolvidos especificamente para essa área. Use-os diariamente, massageando suavemente. Esse momento de massagem não é apenas sobre hidratação física, é sobre você tocar o próprio corpo com amor, com respeito, com sensualidade. Quando você faz isso regularmente, você está reprogramando a sua relação com a própria sexualidade. E
tem um efeito colateral maravilhoso. Quando a pele está bem hidratada, a sensibilidade aumenta, o prazer aumenta. Quando você sente mais prazer, você para de fazer sexo apenas para agradar ele e começa a fazer sexo porque você quer, porque você gosta. E isso, querida, é o que transforma um homem em viciado em você. Quinto, fortalecimento do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é o conjunto de músculos que sustenta os órgãos pélvicos e está diretamente envolvido no prazer sexual, tanto seu quanto dele. Com o passar dos anos, especialmente se você teve filhos, esses músculos tendem a enfraquecer. E músculos fracos significam menos sensibilidade para você e menos estímulo para ele. A boa notícia é que você pode reverter isso com exercícios simples. Contraia os músculos do assoalho pélvico como se estivesse segurando o xixi. Mantenha por alguns segundos. Relaxe. Repita várias vezes ao dia. Você pode fazer isso enquanto dirige, enquanto assiste televisão, enquanto trabalha. Quando você fortalece esses músculos e aprende a controlá-los, cria sensações completamente novas para ele durante o sexo. É algo que ele nunca vai esquecer e que vai fazer ele querer voltar para casa correndo. Sexto, aromas. O olfato está diretamente conectado ao sistema límbico do cérebro, responsável pelas emoções e pela memória. Um aroma pode despertar desejos, criar associações, se tornar um gatilho poderoso. Escolha um perfume específico para a sua zona íntima. Não perfumes comuns que podem irritar a região, mas produtos desenvolvidos especificamente para essa área, com fragrâncias suaves e naturais. Com o tempo, esse aroma se torna uma assinatura sua. Toda vez que ele sentir aquele cheiro, o cérebro dele vai disparar uma resposta automática de excitação. Sétimo, iluminação e apresentação. Homens são extremamente visuais. Eles querem ver. Em vez de esconder, aprenda a revelar estrategicamente. Use uma iluminação suave, velas, luzes indiretas, que crie sombras interessantes. Quando estiver se despindo, faça isso com intenção, devagar, olhando nos olhos dele, tocando o próprio corpo enquanto se despe. Deixa ele ver que você está confortável na própria pele. E aqui vai uma dica de ouro. Deixe sempre um pedaço de roupa. Uma calcinha bonita, um sutiã, um colar. Isso é infinitamente mais excitante para o cérebro masculino do que a nudez completa. O que ele quase vê é mais poderoso do que o que ele vê. Oitavo, sons. Os sons que você faz durante o sexo são extremamente importantes para a excitação dele. Homens precisam de feedback, precisam saber que estão te dando prazer. Não fique calada, gema, suspire, fale o que você está sentindo. Não precisa ser exagerado. Pode ser apenas um gemido baixo, um suspiro mais profundo no momento certo. Use palavras, diga o que você quer, o que está te dando prazer. Quando você guia, você não está apenas melhorando o sexo para você, está alimentando o ego dele, fazendo ele se sentir competente e poderoso. Nono, alimentação e hidratação. O que você come afeta diretamente a saúde da sua zona íntima. Uma alimentação rica em frutas, vegetais, probióticos e água mantém o pH balanceado e até influencia no sabor e no aroma. Evite excesso de açúcar, que pode causar candidíase. Consuma bastante água. Inclua alimentos ricos em ômega 3 que melhoram a lubrificação natural. Décimo, lingerie estratégica. Lingerie não é sobre agradar ele, embora isso seja um bônus. É sobre você se sentir poderosa, sexy, irresistível. Invista em peças que te façam sentir assim e não as guarde apenas para ocasiões especiais. Use-as no dia a dia, por baixo da roupa de trabalho, quando for ao supermercado, porque o segredo é este. Quando você sabe que está usando uma lingerie linda por baixo da roupa comum, isso muda a sua energia. Você anda diferente, fala diferente, se comporta diferente, você carrega um segredo sensual que só você sabe, e isso, minha querida, é extremamente atraente. 11º,
autoconhecimento e masturbação. Como você vai ensinar alguém a te dar prazer se você mesma não sabe o que te dá prazer? Como vai guiar ele se não conhece o próprio corpo? Dedique tempo para se explorar. Descubra o que te excita, o que te dá prazer, quais toques você gosta. Masturbação não é pecado. É autoconhecimento, é você assumindo responsabilidade pelo próprio prazer. Quando você conhece o próprio corpo, o sexo muda completamente. Você para de fingir, para de apenas deixar acontecer e passa a participar ativamente. Um homem que vê uma mulher que sabe o que quer e não tem medo de pedir, fica absolutamente fascinado. 12º, quebra de rotina. Sabe qual é um dos maiores assassinos do desejo? A previsibilidade. Quando ele sabe exatamente o que vai acontecer, o cérebro dele para de liberar os hormônios da excitação. Surpreenda, mude o local, o horário, a abordagem. Se vocês sempre fazem sexo à noite na cama, surpreenda ele pela manhã no chuveiro. Se você sempre espera ele iniciar, tome a iniciativa. Não precisa ser nada radical. Podem ser pequenas variações que quebrem o padrão. Quando você se torna imprevisível, quando ele nunca sabe exatamente o que esperar de você, ele fica em alerta constante desejando. 13º, comunicação sobre desejos. Fale com ele sobre o que você gosta, sobre o que quer experimentar, sobre suas fantasias. Crie um espaço seguro para ele fazer o mesmo. Não julgue, não critique, apenas ouça. Quando vocês conseguem falar abertamente sobre sexo, sobre desejos, sobre fantasias, vocês criam uma intimidade que vai muito além do físico. E a maioria dos homens vive escondendo seus desejos com medo de serem julgados. Quando você se torna a mulher com quem ele pode ser completamente honesto, isso é um diferencial enorme. 14º, energia sexual no dia a dia. Sexo não começa no quarto, começa na forma como você interage com ele ao longo do dia. Um toque mais demorado ao passar por ele, um olhar mais intenso, uma mensagem sugestiva no meio da tarde. Crie antecipação, faça com que ele pense em você, em desejo, mesmo quando vocês não estão juntos. Quando você mantém essa energia acesa, vocês criam uma tensão sexual constante que torna cada toque mais intenso, cada encontro mais explosivo. 15º, cuide da saúde hormonal. Os hormônios têm um impacto enorme na libido, na lubrificação, na sensibilidade, no desejo. Se você está sentindo que o desejo diminuiu, que a lubrificação não é mais a mesma, que não sente prazer como antes, procure o médico. Faça exames hormonais, veja se precisa de reposição hormonal. Não aceite que isso é normal da idade. Existem tratamentos, existem soluções. Você merece ter uma vida sexual satisfatória, independentemente da idade. 16º, trabalhe a mente. Você pode fazer tudo o que eu falei até agora. Pode cuidar da zona íntima perfeitamente, mas se a sua mente está bloqueada por crenças limitantes sobre sexo, sobre prazer, sobre o próprio corpo, nada disso vai funcionar plenamente. Questione as mensagens que você recebeu ao longo da vida sobre sexualidade feminina. Desafie a ideia de que mulheres mais velhas não devem ser sexuais, de que desejo é coisa de gente jovem, de que você não é mais atraente. Tudo isso é mentira. Tudo isso é condicionamento social que roubou o seu poder. A verdade, que vejo confirmada décadas após décadas em consultório, é que mulheres maduras que conhecem o próprio corpo, que têm experiência, que têm confiança, são infinitamente mais atraentes e mais capazes de dar e receber prazer do que meninas inseguras de 20 anos. 17º. Pratique a presença. Um dos maiores problemas na intimidade moderna é que as pessoas não estão presentes. Estão pensando na lista de compras, nas contas a pagar, nos problemas do trabalho. Quando você não está presente, o prazer simplesmente não acontece. Então, durante o sexo, foque nas sensações, nos cheiros, nos sons, no toque. Quando a mente vagar, e ela vai vagar, gentilmente traga de volta para o momento presente.
Um homem sente quando você está verdadeiramente presente, quando está ali de corpo e alma, e isso é viciante para ele. 18º, celebre o próprio corpo. Eu sei que é difícil, eu sei que a sociedade nos ensinou a odiar nossos corpos, a focar em cada imperfeição, em cada marca do tempo, mas essa rejeição ao próprio corpo está matando a sua sexualidade. Essas estrias são marcas de uma vida vivida. Essa celulite é absolutamente normal. Essa barriga é macia, feminina, linda. Pare de esperar ter o corpo perfeito para se sentir sexy. Pare de adiar o prazer para quando você emagrecer, quando ficar mais jovem, quando isso ou aquilo. Decida agora que você é sexy exatamente como está, que você merece prazer exatamente como está. Quando você incorpora essa verdade, a forma como você se comporta muda completamente. E ele percebe e ele responde. 19º, cultive mistério. Sabe por que relacionamentos novos são tão excitantes? Porque existe o desconhecido. Com o tempo, especialmente em casamentos longos, você acha que já conhece tudo sobre o outro, mas você pode recriar esse mistério. Tenha partes da sua vida que são só suas, hobbies que cultiva sozinha, pensamentos que não compartilha imediatamente. Não estou falando de esconder coisas importantes. Estou falando de manter uma vida interior rica que o mantém curioso sobre você, e especificamente sobre a zona íntima. Mantenha algum mistério. Não deixe que ele veja tudo o tempo todo. Use roupas que sugiram, mas não revelem completamente. O que ele quase vê é mais poderoso do que o que ele vê de fato. 20º, trabalhe a respiração. A respiração tem um impacto enorme no prazer sexual. Respiração superficial e acelerada cria tensão e ansiedade. Respiração profunda e consciente relaxa, aumenta a sensibilidade e intensifica o orgasmo. Pratique respirar profundamente durante o sexo. Inspire pelo nariz, expire pela boca, devagar, conscientemente. Isso não apenas aumenta o seu prazer, cria um ritmo, uma sincronia entre vocês que torna tudo mais intenso. 21º, valorize o pós-sexo. O que acontece depois do sexo é tão importante quanto o ato em si. Não vire para o lado e durma imediatamente. Fique ali, aproveite aquele momento de conexão, de vulnerabilidade, de intimidade. Converse, ria, toque, aprecie. É nesses momentos pós-sexo que se cria o vínculo emocional profundo. É quando o cérebro libera ocitocina, o hormônio do apego. E quando vocês consolidam a conexão que acabaram de criar, ela se fortalece ainda mais. 22º, seja a iniciadora. Não espere sempre que ele tome a iniciativa. Surpreenda ele. Mostre que você o deseja. Os homens também querem se sentir desejados. Também querem sentir que são atraentes, irresistíveis. De vez em quando, tome a frente. Planeje um encontro sexual. Crie uma atmosfera. Seduza ele deliberadamente. Isso não apenas o excita, mostra que você está investida na relação, que você valoriza a intimidade entre vocês. 23º, cuide da saúde mental. Ansiedade, depressão e estresse afetam diretamente a libido e a capacidade de sentir prazer. Cuide da sua saúde mental com a mesma seriedade que cuida da saúde física. Se necessário, busque terapia. Trabalhe suas questões emocionais, seus traumas, suas inseguranças. Quando a mente está saudável, quando você está emocionalmente equilibrada, a sexualidade floresce naturalmente. 24º, crie rituais de conexão. Estabeleça momentos regulares de conexão íntima com o seu parceiro que não necessariamente envolvam sexo. Pode ser um banho juntos, uma massagem, simplesmente deitar abraçados e conversar. Intimidade sexual é construída sobre intimidade emocional. Quanto mais conectados vocês estão emocionalmente, mais intensos
intensa e satisfatória é a vida sexual. 25º, nunca pare de evoluir. Sexualidade não é estática. Você está sempre mudando, sempre evoluindo, sempre descobrindo novas camadas de si mesma. Não se acomode, não ache que já chegou. Continue curiosa, continue aberta, continue disposta a experimentar, aprender, crescer. Uma mulher que está sempre se reinventando, sempre se descobrindo, é absolutamente fascinante. É impossível de ser esquecida. Eu sei que foi muita informação e pode parecer avassalador, mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Escolha 1 ou 2 passos para começar, implemente-os, observe as mudanças e então adicione mais um e mais um, porque a transformação verdadeira não acontece da noite para o dia. Ela acontece através de pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo. Cada pequena mudança que você faz na forma como se relaciona com a sua zona íntima, com a sua sexualidade, com o seu poder feminino, cria ondas que transformam toda a sua vida. E eu preciso te dizer algo muito importante. Tudo o que eu te ensinei hoje não é sobre prender um homem, não é sobre manipulação, não é sobre você se transformar em alguém que não é. É sobre você reivindicar o poder que sempre foi seu. É sobre você se reconectar com a sua essência feminina, com a sua sensualidade, com a sua capacidade de sentir e dar prazer.